Quer dizer, então, que essas explosões atômicas no oceano são resultado da ruptura dos núcleos de alguns elementos, sem que haja controle sobre a energia liberada. Interessante, e mais interessante ainda, é o que diz aqui neste livro. A energia do Sol também tem origem em reações nucleares. No Sol ocorre um processo inverso à fissão, chamado fusão nuclear. Isto é, os prótons presentes no Sol se juntam, ou seja, se fundem, e formam núcleos de um outro elemento químico chamado hélio. O resultado dessa fusão é a liberação de uma grande quantidade de energia, que se propaga pelo espaço, atingindo também a Terra. Nós existimos graças a essa energia. César Lattes. Eu não sabia que tinha um cientista brasileiro na história da física nuclear. Pouca gente sabe, Rosinha, mas em 1947, César Lattes foi um dos responsáveis pela descoberta de uma outra partícula, o píon. Mas é bom não confundir, o píon não faz parte do átomo. Ele é uma partícula que surge das colisões entre outras partículas e tem um tempo de vida curtíssimo. E como é que os píons foram descobertos? Foi assim, ó. Bom, como você sabe, a Terra é constantemente bombardeada pela energia solar. Bem, além dela, a Terra é atingida por raios cósmicos, que vêm do espaço interestelar. Bom, os raios, esses raios, são formados principalmente por prótons. Nossa, raios cósmicos, espaço interestelar, parece filme de ficção científica. Parece ficção, mas não é. É realidade mesmo. Olha só, esses prótons chegam à Terra com muita energia e ao colidir com átomos dos gases que compõem a atmosfera, ocorrem reações nucleares que dão origem a várias outras partículas. Bom, uma dessas partículas é o píon, que foi descoberto pela equipe do César Lattes, fazendo experiências no alto das montanhas. Eu já sei que os píons se desintegram em frações de segundo, mas o que acontece depois? É verdade, Rosinha. Os píons se desintegram, dando origem a outras partículas. E uma dessas partículas é o muon, que chega na superfície da Terra. Existe uma porção de muons passando por aqui neste momento. Este equipamento é chamado de telescópio de muons e foi construído para detectar essas partículas. Ele detecta os muons que passam pelo seu interior. Assim nós podemos saber que um muon passou por aqui e saber de onde ele veio. Elétrons, pósitrons, nêutrons, prótons e píons. Todas partículas subatômicas, ou seja, menores do que o átomo. Os gregos acreditavam que o átomo era indivisível e que não existia nada menor do que ele. Depois, os cientistas descobriram que o átomo tem componentes menores do que ele e que esses componentes podem ser separados. Atualmente, eles descobriram que parece ser a menor porção da matéria, as partículas elementares. Vamos conversar agora com o professor Escobar, do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Professor, o que são essas partículas? As partículas elementares são os menores constituintes da matéria que nós conhecemos hoje. O elétron, por exemplo, é uma partícula elementar, mas existem outras. Certo, o elétron é uma partícula elementar, mas os nêutrons, prótons e píons? Nêutrons, prótons e píons não são hoje tidas como partículas elementares, mas sim constituídas por partículas mais elementares, que são os quarks. Quark up, quark down, por exemplo. Eu fico imaginando como que os cientistas fizeram para descobrir essas partículas elementares. Eles precisaram de muitos equipamentos para realizar medidas muito precisas e de aceleradores de partículas. Aceleradores de partículas? Os aceleradores de partículas, Rosinha, são equipamentos muito sofisticados, construídos com o objetivo de acelerar partículas como os prótons e os elétrons. Quando essas partículas estão em altíssima velocidade e, portanto, têm muita energia, elas colidem com o alvo ou com outras partículas. Dessas colisões surgem outras partículas. Estudando os resultados dessas colisões, os cientistas descobriram novas partículas, como os quarks. Opa, eu estou lendo aqui que o próton é formado por 2 quarks up e um quark down. Já o nêutron tem 2 quarks down e um quark up. Eu só me surpreendo com o átomo. Puxa vida, mas quanta coisa, eu estou até meio confuso. Mas, peraí, vamos colocar as ideias no lugar. Os cientistas já sabiam que o núcleo do átomo era formado por prótons e nêutrons. Depois, eles descobriram que os prótons e os nêutrons eram formados por outras partículas ainda menores, chamadas quarks. E existem 2 tipos de quark que compõem a matéria: o quark up e o quark down. O próton
é formado por 2 quarks up e 1 quark down. O nêutron é formado por 2 quarks down e 1 quark up. Agora ficou claro. E para ficar mais claro, não esqueça, depois da teleaula, livro. Só que antes vamos para a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que o núcleo do átomo é formado por prótons e nêutrons. E que esses prótons e nêutrons são formados por partículas ainda menores chamadas de partículas elementares, como os quarks. Essas partículas são as menores porções de matéria que se conhece. Você aprendeu sobre radiação e viu que ela pode provocar muitos danos ao organismo, mas que também, quando controlada, pode ser usada em nosso benefício. Finalmente, você conheceu 2 processos que ocorrem com os núcleos dos átomos, a fissão e a fusão nuclear. E viu que a energia nuclear pode ser usada de várias formas. É isso aí, não existem limites para a ciência. Com o avanço da tecnologia e a criatividade da mente humana, muitas descobertas ainda estão por vir. Na próxima teleaula a gente continua, onde nós vamos estudar sobre as ondas eletromagnéticas. Até lá! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.